De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado do YouTube. E juntamente com vocês, apaixonados e loucos. Mas é claro, por Jesus. E hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem por título: Pedras poderiam se tornar pães? Texto principal da nossa lição está em Deuteronômio 8, versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê nesse dia. Resumo da lição: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para promover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Essa foi a primeira tentação. O nosso texto bíblico em classe está em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 4, Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 ao 3, e o versículo 10 e o versículo 11. O nosso exímio pastor Alexandre Coelho, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, o início da tentação. Segundo, a chegada do inimigo. E terceiro, nem só de pão viverá o homem, ou nem só de pão, melhor dizendo. Tá? Nós vamos iniciar aqui com a nossa introdução, dizendo a vocês que encontramos na palavra de Deus várias pessoas que foram tentadas e cederam à tentação. Mas encontramos também indivíduos que foram tentados e não caíram em pecado, não cederam à tentação. E o maior exemplo dessas pessoas na nossa Bíblia Sagrada é o próprio Senhor Jesus, que foi tentado em tudo, mas não cedeu a nenhuma tentação, nos dando, o exemplo que nós podemos resistir, que as tentações podem ser resistidas para glorificar a Deus, dando ouvido à palavra e resistindo ao diabo. Então, nós vemos aí nessa introdução que é possível resistir à tentação. No primeiro ponto, o início da tentação. Tá? Primeiro subtópico do primeiro ponto, o batismo de Jesus. Nós vemos que no batismo de Jesus, aqui Mateus narra a partir do capítulo 4, mas se você voltar uma página, você vai encontrar no capítulo 3 o batismo de Jesus por João. João veio na frente, nasceu antes de Jesus, para preparar o caminho para a chegada de Jesus, para a pregação da palavra. E ele veio batizando para o perdão dos pecados. Mas ele disse que vinha um maior do que ele, que batizaria com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. A esse nós deveríamos ter temor. João vem ensinando, preparando o caminho de Jesus. E quando entre aqueles que vinham batizar, que vinham a João para ser batizado, ele vê entre eles o Cordeiro de Deus, vê o Filho de Deus. E ele disse: olha, eu devo ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim para ser batizado? Porém, Jesus insistiu com ele, e ele então obedeceu a palavra e batizou a Jesus. E quando estava batizando nas águas, desceu sobre Jesus o Espírito Santo em forma de pomba. E veio uma declaração do céu, uma voz muito forte dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ali foi declarado, que Jesus é o Filho de Deus. E aí começa então a tentação, Jesus foi levado ao deserto para ser provado logo em seguida após ao batismo, para realmente ser, provado que ele realmente era o Filho de Deus. Começa aí o ministério de Jesus, certo? E a primeira provação foi o deserto. Ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, tá? Nos lugares mais terríveis, no lugar mais funesto, mais árido do deserto, porque João estava no deserto. Mas Jesus foi levado para um lugar mais adentro, um lugar mais árido, entre as feras, disse Marcos, entre as feras, e diz que havia ali leões, havia ali hienas e chacais. E lembramos aí
o nosso querido Daniel. Jesus estava como ele, em meio aos leões, aos chacais, certo? As hienas, as feras. Jesus estava ali para que a tentação fosse mais ferronha, para que ele passasse nessa provação. Porque o primeiro Adão não passou, mas veio o segundo Adão. Esse, sim, passou pela maior tentação, que é o deserto. E ali ele foi tentado pelo inimigo de nossas almas, Satanás. Tá? Nosso segundo subponto, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Tá? Ele foi levado pelo Espírito Santo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Depois de ser batizado e de praticamente receber o reconhecimento do Pai, do Espírito Santo no batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele se submeteu ao controle do Espírito para se retirar e passar um período em jejum. Lucas destaca que, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4 e verso 1. Jesus não foi para um lugar ermo por conta própria e não agiu por impulso, nem desrespeitou a vontade de Deus. Conduzido pelo Espírito, o Senhor Jesus precisava passar pela experiência do jejum por 40 dias, depois pela experiência da tentação. Isso nos mostra que mesmo após períodos de consagração, não estamos imunes aos ataques do diabo. Né? Então, por 40 dias de jejum e oração, a Bíblia nos informa que Jesus foi tentado e nós não estamos imunes. Né? A consagração, o jejum, não nos imuniza contra a tentação do diabo, porém nos dá poder para vencer. Precisamos entender isso. No terceiro subponto, Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Tá? Mas quem o tentou foi o diabo, é lógico. Pois Deus não tenta a ninguém, ninguém sendo tentado diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, Tiago 1 e 13. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal, visto que ele é bom, justo e misericordioso. Somente Satanás é descrito nas Escrituras como o agente da tentação de Jesus. Mateus registra que por 40 dias Jesus esteve em jejum. Moisés também passou por um período semelhante. Essa é a prática que nos aproxima de Deus. Um momento em que deixamos de nutrir o nosso corpo para dedicar à mediação e à oração. Nutrindo a nossa alma, o espírito, o jejum foi usado por Jesus pelos crentes da igreja primitiva, Atos 13. E podemos afirmar que esta é uma prática também para os nossos dias. Nós vemos aqui no terceiro subponto que Moisés ficou 40 dias no alto do monte para receber as tábuas da lei, para receber a lei, né, da mão de Deus, certo? Jesus, porém, ficou 40 dias no deserto para receber e para nos dar a graça de Deus, a salvação. 40 dias em jejum, 40 dias sem comer, para nos dar a graça da salvação, uma vez que nós perdemos ela ali no Éden, através dos nossos pais, Adão e Eva. Agora, Moisés, 40 dias, semelhantemente é uma simbologia. Moisés, ele é um tipo de Jesus, é um representante, certo? Ele ficou 40 dias para receber a lei, e Jesus 40 dias para nos dar a graça, né? A graça veio por Cristo Jesus, né? A graça da nossa salvação, que é o dom gratuito, tá? Que é a nossa salvação, através de Cristo Jesus. No segundo subponto, ou no segundo tópico, a chegada do inimigo. Primeiro subponto, Jesus teve fome. Ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. É comum quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimentos, venha a sentir fome. Jamais foi pecado ter fome, muito menos se alimentar.
Deus colocou em nosso corpo o senso da preservação. E a fome nos lembra de que precisamos estar alimentados para a nossa subsistência. E foi com base nessa necessidade que Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus. Não faltava pedras naquele deserto, e o inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus. Em uma necessidade também natural, Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física lícita. Nós vemos aqui que na pior das hipóteses, na pior situação de Jesus, quando ele estava praticamente cambaleando de tanta fome, certo? No sol ardente do deserto, lugar árido, né? Aonde a vida é extinta por falta de recursos naturais. Satanás aproveita esse momento de fraqueza, dessa necessidade que está na primeira lista da cadeia alimentar do homem, que é a fome, certo? Para tentar Jesus. Ele previa que era o caminho mais viável para derrubar Jesus. Porque no Éden, ele derrubou Adão por muito menos. Adão estava rodeado de frutas, e Satanás chega e faz a proposta, dizendo que Deus disse para eles não era verdade, e que eles deviam comer a fruta. Ora, tanto alimento que tinha rodeado de fruta, e Adão e Eva cedem à tentação e come a fruta proibida. Porém, no deserto, na maior necessidade que Jesus estava passando, que é uma necessidade veemente, né? É o instinto do homem, de todos os instintos, é o maior instinto, que é a fome. E Satanás aproveita essa fraqueza, e agora um lugar que não tem frutas, que não tem alimento, tá? Um lugar que não tem lugar de repousar, de tão árduo, de tão seco, durante o dia é 50 graus e à noite é 0 grau, é 8 ou 80. E Satanás aproveita para derrubar Jesus. Como ele conseguiu derrubar o primeiro Adão, agora ele quer derrubar o segundo. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, diferente de Adão, mas cheio do Espírito Santo de Deus, né? Ele foi, se você voltar à página do capítulo 3 de Mateus, você vê que ele foi cheio. O Espírito Santo veio sobre ele. E imediatamente ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ele estava cheio. E agora em jejum e oração para receber poder do alto. Porque ele era 100% Deus, mas ele foi tentado na forma de homem. Também era 100% homem, tá? Tanto é verdade que ele sentiu fome. Ele estava plenamente, né, na sua natureza humana. E Satanás aproveita essa situação para derrubá-lo. Mas como ele estava cheio do Espírito, né, como nós, seres humanos, tem também essas condições de receber esse poder do Espírito Santo, ele resistiu através da palavra. Né? Ele tinha o conhecimento da palavra. Ele tinha o poder do Espírito Santo em sua vida. E ele diz para Satanás, nem só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, essa foi a investida de Satanás para derrubar. Meu amigo, meu irmão, na maior necessidade, né? Aonde Satanás vê que é a sua maior fraqueza. Eu não sei qual é a sua maior fraqueza, mas ali era a fome, né, que Jesus estava sentindo. Ele vai te tentar, tá? Não importa se você foi batizado nas águas há pouco tempo, se você foi batizado com o Espírito Santo há pouco tempo, ele vai te tentar. Diz a Bíblia, ali, Mateus narra 3 tentações, mas ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Todo esse tempo ele foi tentado por Satanás, sem contar na sua vida anterior, tá? Então toda a sua vida, né, após você aceitar a Jesus, você vai ser tentado até chegar o dia do arrebatamento, em que você vai entrar às mansões celestiais. Então vocês têm que estar preparados, cheio do Espírito Santo, em jejum e em oração, porque na maior necessidade que você tem, Satanás vai chegar para te tentar você. E se você não estiver preparado, você vai ceder à tentação e vai cair. Mas nós vemos Jesus vencendo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava em jejum e oração. O jejum, quando você faz um jejum, você está dizendo para o inimigo que o seu ventre não é o seu Deus, mas é tudo aquilo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Assim Jesus venceu essa tentação.
Nesse primeiro subponto, nós temos aqui do segundo tópico, ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. É comum quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimento, né? Venha a sentir fome. Jamais foi pecado ter fome. Já fizemos a leitura, só relembrando vocês, jamais é pecado ter fome, tá? Deus colocou no nosso corpo um senso de preservação, tá? Esse instinto que nós precisamos nos alimentar para a nossa sobrevivência. E nessa situação que Jesus estava. Mas ele venceu Satanás pelo poder do Espírito Santo, porque ele era 100% homem. Ele foi tentado em forma de homem. Ele veio para nos salvar, tá? E ele vem em forma de homem. E por isso, cheio do Espírito Santo, ele venceu a tentação. No nosso segundo subponto, do segundo tópico. Se tu és o Filho de Deus, após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação, colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como Filho de Deus. Há 40 dias Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que Jesus era o seu Filho amado. Enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, Satanás trouxe a dúvida, as palavras do inimigo. Satanás trouxe a dúvida. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpáticas, levam sempre ao pecado e à morte. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, versículo 44. Não devemos ficar esperando ou espantado pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Foi assim no Éden e tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou, e se cremos que Ele é verdadeiro, Romanos 3 e 4, não colocamos à prova suas palavras. Ele não abre a sua boca em vão. Então Deus, né, as suas promessas Ele cumpre, Ele não mente. Ele não é filho do homem para mentir e nem um homem para se arrepender. Tá? Então Deus, nós temos que confiar. Jesus confiou na palavra de Deus. Como homem ele confiou. E agora Satanás vem pôr dúvida na sua divindade. Tá? Como filho de Deus. Vem pôr dúvida. Se tu és o filho de Deus, diz a essas pedras que transformam em pães. Tá? Colocando em xeque a divindade e a filiação de Jesus como filho de Deus, aonde ele entra. Jesus, se você voltar ao capítulo 3 de Mateus, você vai ver que Jesus foi batizado e o próprio Deus declarou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele ouvi. Agora Satanás vem na tentação, põe em xeque essa divindade, a filiação de Jesus, para derrubá-lo, para pôr dúvida em Jesus. Porém Jesus, como filho de Deus, cheio do poder de Deus, ele disse: nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mostrando que ele não estava ali para obedecer a Satanás, mas para obedecer a Deus, a quem ele devia obediência, tá? Porque se ele cede a tentação de Satanás e faz a vontade dele, estava por terra. Ele perdia a batalha, ele perdia essa batalha, porque Jesus foi levado para batalhar contra Satanás mano a mano, cara a cara, por nossa causa, por nossa culpa. Se ele não vence no deserto, nós todos estávamos perdidos, porque a nossa salvação, a salvação das pessoas do Antigo Testamento, estava tudo dependendo do Filho de Deus. Ele precisava vencer. Uma vez que Adão, no Éden, perdeu, foi convencido, foi enganado pela serpente, todos nós ficamos sujeitos ao pecado. Adão deu a concessão a Satanás para pôr o império da morte no mundo. E por isso que todos nós morremos, porque todos nós somos pecadores. Então Adão entregou a concessão do império da morte na mão de Satanás. E todos nós ficamos submissos à morte.
E Satanás se constituiu príncipe desse mundo, príncipe das trevas, e ele tinha poder sobre nós. Mas uma vez, Jesus vencendo o segundo Adão, que é Jesus, vencendo essa batalha no deserto, então agora de graça é devolvida para nós a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Tá? Essa batalha foi vencida por Jesus. O terceiro subponto do segundo tópico, pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto e com fome. Então Satanás dá ao entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum, mas a sua prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-lo para benefício próprio, sim, seria pecado. Não havia qualquer ilicitude em se alimentar depois de ter terminado o jejum. E naquele deserto não havia restaurantes ou lanchonetes que pudessem servir a Jesus uma refeição digna. Ele precisava de comida e porque não poderia usar um pouco do seu poder para comer e preservar o seu corpo. Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, mas quando utilizamos para satisfazer a nossa necessidade, estamos nos desviando do propósito para o qual fomos chamados, mesmo que aparentemente pequeno. Um desvio nessa área conduz a outros desvios em outras áreas da vida. É o que a lição está nos falando. Deus nos enche, de prerrogativas, dá-nos dons espirituais, mas para usar para a sua obra, para a glória do teu nome, não para o nosso ego, para a própria nossa necessidade, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas pessoas que aceitam a Cristo, são exímios pregador, são exímios ensinador, em vez de ele usar esse talento que ele tem, esse dom, para que o nome do Senhor seja glorificado, ele quer holofote para si, ele quer usar esse talento para se enriquecer, para o seu benefício próprio. É isso que Satanás estava dizendo: se tu és o filho, você tem poder, usa ele, faça essas pedras transformadas em pães. Mas Jesus disse: não, eu vou obedecer, obedeça ao meu Pai. Quem é tu, Satanás, para me pôr em obediência a ti? Eu tenho necessidade, mas o meu Pai é poderoso para na hora certa me suprir a nossa necessidade. Então nós temos que saber usar o nosso talento na obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado e não para benefício próprio. É isso que a lição está dizendo, meus queridos jovens, meus queridos ouvintes. Avançando para o último, terceiro tópico. Nem só de pão. O primeiro subponto, o povo no deserto. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. Depois tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer uma necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na terra prometida, no capítulo 8. Deus lembra ao seu povo que eles estavam saindo do deserto, que de forma sobrenatural o sustento deles havia sido providenciado. A cada dia o Eterno provia o necessário para o seu povo, que passou décadas sendo alimentado por Deus, mesmo quando rebelou contra ele. Não havia restaurantes, lanchonetes, nem comida no deserto. Os hebreus a cada dia via Deus providenciando o que era necessário para a sua subsistência. Ao entrar na terra prometida, deveriam se lembrar de que o que lhes parecia natural, na verdade era a bondade de Deus em ação. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados aos milagres que poderiam imaginar que tudo do que presenciavam era normal e não uma dádiva divina. Milagres são uma interferência sobrenatural no mundo natural e o homem não pode fazer milagres. Então nós vemos que quando
o povo de Israel, quando Moisés tira o povo de Israel do Egito e atravessa o Mar Vermelho, o povo foi batizado no mar, e após o batismo, como Jesus, eles foram introduzidos no deserto para ser provado. Infelizmente, o povo muitas vezes foi reprovado quando Deus permitiu que eles tivessem falta de alimento. Em vez deles clamarem a Deus, já tinham visto o milagre no Egito, os milagres que Deus fez, né, através de Faraó ali, né, a praga das moscas, dos gafanhotos, mas eles não lembravam mais que Deus era poderoso para prover e começaram a murmurar. Na primeira prova, né, eles murmuram contra Deus, a murmuração, e por isso eles não puderam entrar de imediato na Terra Prometida, ficaram vagando, rodeando o deserto 40 anos ali, que é uma simbologia também, né, de Jesus 40 dias sendo provado no deserto, porém Jesus foi aprovado, enquanto Israel foi provado. Só aquelas pessoas de 20 anos para baixo que entraram na Terra Prometida. E nós estamos nesse deserto, uma vez que nós batizamos nas águas, né, damos um testemunho público que agora aceitamos a Cristo como Salvador, somos batizados com o Espírito Santo, nós somos adentrados nesse deserto, colocados nesse deserto de provações. E nós precisamos ficar firmes, ter discernimento daquilo que vai glorificar o nome do Senhor, para nós não cairmos na tentação de Satanás, porque tem uma terra prometida, tem uma Canaã celestial para nós. E precisamos manter firme, tá? Para nós entrarmos, senão nós vamos perder os céus. E assim aconteceu com o povo de Israel. Depois de serem batizados, ser livre de Faraó, ser testado no deserto, eles muitas vezes foram reprovados, mas Deus teve misericórdia e aquela geração mais nova entrou na Canaã, né, na terra prometida. Avançando para o segundo subponto do terceiro tópico, está escrito: ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas nas palavras de Deus. Se cremos que ela tem a resposta de que necessitamos, hoje entendemos também que é possível ser tentado resistir a Satanás meditando no que Deus disse e praticando, né? Jesus disse no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, que aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, ele vai compará-lo como um homem sábio, né, que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, soprou os ventos, correram os rios, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificado na palavra de Deus, que é alicerce para a nossa vida. Então nós temos que obedecer a palavra. Foi o que Jesus fez como homem. Ele obedeceu a palavra e resistiu à investida de Satanás. Sujeitai a Deus, resistir a Satanás. Mas primeiro você tem que sujeitar a Deus, a potente mão de Deus, né? E Satanás vai fugir de você. Terceiro e último subponto do terceiro tópico: não só de pão. Comer não é pecado, nem só de pão. Comer não é pecado. Quando Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas está condenando o ato, não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Os hebreus que entraram na Terra Prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés de que era o Senhor que os sustentava. A provisão diária do maná não era natural. E isso servia de lição para o povo. O sustento diário não é o mais importante. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida. E por isso eles viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que precisamos é da palavra diária de Deus para nos sustentar. Ele não condena que nós preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte de que é preciso estar diariamente
debaixo da vontade de Deus. Então o alimento não é tudo. Deus não está condenando nós preocupar com a alimentação, mas não é tudo. Acima de tudo é a palavra de Deus, é ela que nos sustenta. Porque se Deus não mandar, certo? Não mandar chuva sobre a terra, não fazer subir o sol sobre nós, certo? Para que a terra produza, o que será de nós? Se Deus não dar o ar para nós respirarmos, o que será de nós? Tudo vem de Deus. O ar, o alimento que é produzido, certo? Que a terra produz, vem de Deus. Então, acima de tudo, acima do alimento, é a palavra de Deus, ela que nos sustenta. É Deus que nos sustenta. E Jesus passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Deus sustentou ele. E na hora certa, né? Deus mandou os anjos para servi-lo, trazer um banquete para Jesus, lá no cume do monte, na última tentação, quando Satanás diz para eles, se tu prostrado me adorares, eu te darei todo isso aqui, todo esse mundo que está nas minhas mãos. Todo esse sistema mundano mostrou para Jesus num instante todo o sistema do mundo. Se você me adorares, isso tudo será seu. E Jesus disse, vai, Satanás, porque só o teu Deus adorarás. E Deus envia os anjos imediatamente após Satanás sair para trazer, para servir a Jesus. É dessa forma. Você está passando por tribulação, você está passando por necessidade, não desista. Confia que a palavra de Deus vai te sustentar. E na hora certa, Deus vai enviar os anjos. Deus vai enviar a providência, como Ele enviou para Jesus, para te ajudar. E o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe vocês. Chegamos ao término de mais uma lição, tá? O ambiente aqui não está muito agradável devido aos mosquitos, né? Está fazendo frio, mas os mosquitos aqui nessa suposta chácara aqui, né? Eles atacam mesmo, certo? Mas é uma bênção de Deus. Vale a pena fazer e dar o ensino da palavra de Deus, porque muitas almas serão alcançadas, né, por esse ensino. Conclusão: o Senhor Jesus foi tentado pelo inimigo em um momento em que seu corpo estava fragilizado, precisando se alimentar. Depois de um período intenso de jejum, entretanto, ele não cedeu à tentação de usar a sua glória para satisfazer uma necessidade pessoal. Nem se voltou contra Deus, pois sabia que o Eterno sempre supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Então vamos ser submissos a Deus. Não vamos murmurar, mas sabendo que Deus, mesmo na nossa pior necessidade, Ele pode nos suster e nos suprir. Que a glória de Deus seja sobre sua vida. Que Deus abençoe. Dá o seu like, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. Estou orando por você, certo? Continue orando por nós. E que Deus abençoe você e sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Até mais. Deus abençoe vocês.